Hi guys. Hey John. E aí, tudo bem com vocês? Você já deu boa noite para quem está do seu lado aí? Se você namora ou é casado e o seu namorado ou namorada está do seu lado, fala como você está linda hoje. Como você está lindo hoje. Se você não namora ou não é casado, mas do teu lado tem alguém com interesse, você fala, faz a inscrição por enquanto espero e olha para essa pessoa e fala, e aí gata? Será que chove hoje? Tem alguns falando, hein? Tem alguns levando a sério. Será que chove? Acho que sim, não sei e tal. Pessoal, uma alegria para mim estar aqui com vocês essa noite. Sou Paulinho, sou casado também, my beautiful wife, right? Rebeca, há quase 5 anos. Amor, fica em pé para o pessoal ver a sua beleza. Fica em pé, fica em pé. É isso. Nós somos líderes do Ministério de Louvor dessa casa. Há mais ou menos 3 anos. O Senhor tem nos desafiado a estar nesse lugar e tem sido incrível servir essa casa. Também não posso deixar de honrar a vida do Zenga e da Fer. Dizer que nós amamos vocês demais, cara. Nossa casa, eu e a Rebeca, a gente foi vítima no bom sentido do amor e da graça de vocês. Então a gente quer dizer que a nossa casa está aqui para servir a casa de vocês. Nós somos frutos do investimento de vocês. O Zenga foi, talvez, acho que o meu primeiro líder de louvor. Era backing vocal dele. Então, ele comia, fiquei aos pés de Gamaliel, né? Muito tempo. Amamos vocês. Rapaziada, é isso. Quero compartilhar algo do meu coração com vocês. Quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 17. O pastor Zenga orou e falou muito bem o desejo do meu coração. Eu quero, na verdade, compartilhar com você algo que o Senhor tem falado com a minha casa, comigo e com a Rebeca nas últimas estações. Onde a gente tem tido a oportunidade de pregar, a gente tem liberado essa palavra. Talvez porque a gente não tem uma melhor, tô brincando. Mas é porque de fato é isso que o Senhor tem gerado nas nossas vidas. Então, o desejo do meu coração é compartilhar com você a estatura e a medida que o Senhor tem me dado, amém? Eu não quero falar nada além e nada menos disso. Está pronto aí? Vamos? Êxodo capítulo 17, a gente vai ler a partir do verso 8. A palavra de Deus fala assim: a vitória sobre os amalequitas. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina. Repete comigo: tomarei posição. Com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Verso 13. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor é manso e o Senhor é humilde, Senhor. Jesus, nós amamos a Tua presença. Senhor, o Senhor é o que nós temos de maior valor, Jesus. Nessa noite, Senhor, o nosso coração é como daquela história, Senhor, do jovem que, encontrando um tesouro num campo, Senhor, vendeu tudo o que tinha, para que ele pudesse ter aquele tesouro, Senhor. Jesus, você é o nosso tesouro. Nessa noite o Senhor tem tudo em nós. Deus, obrigado porque em Jesus nós temos a plenitude de quem você é. Espírito Santo, nós te honramos nesse lugar e nós clamamos para que você torne Jesus conhecido para nós. Espírito Santo, nós pedimos para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos nessa noite,
para que a imagem de Jesus seja forjada e que ela cresça em nós, Senhor. Assim nós oramos e te pedimos, no teu nome, amém e amém. Pessoal, eu não sei se você concorda comigo, mas nos últimos meses, eu tenho visto muito falar sobre investimento na Bolsa de Valores. Você concorda comigo? A gente tem o caso claro e mais talvez factual da Betina, certo? Eu lembro que eu entrava no YouTube e todo vídeo que eu colocava tinha aquela mina: oi, eu sou a Betina, eu acumulei mais de R$1 milhão. E eu estava pensando nessa palavra e no que compartilhar com vocês, e lembrei desse lance de investimentos. E eu pensei, cara, se eu pudesse investir espiritualmente em algumas coisas, no que eu investiria? Pergunta para quem está do seu lado, no que você investiria? Se Jesus falasse assim, olha, você pode colocar o seu dinheiro espiritual em qualquer coisa, isso vai te render muita grana. No que você investiria? Essa noite eu quero compartilhar com vocês duas áreas, 2 aspectos do reino de Deus que eu quero te encorajar a investir. Amém? 2 áreas que eu creio que se você colocar sua alma, seu coração, toda a sua energia, todo o seu empenho, isso vai render muito para o reino de Deus. Amém? Então pergunta para quem está do seu lado, vamos? Êxodo 17 fala que Moisés, ele está naquela missão implacável de conduzir o povo a um lugar, certo? Ele está com uma galera, conduzindo essa galera para uma terra que o Senhor tinha dito que daria para eles. E nesse texto de Êxodo 17, Moisés, ele se depara com o exército dos amalequitas, e esses caras estão vindo para guerrear contra eles. E Moisés imediatamente chama Josué e fala, cara, a gente precisa se preparar, porque vai rolar uma treta. Então eu quero que você junte os caras mais fortes do nosso exército, porque amanhã a gente vai tomar posição para lutar contra esses caras. E o texto fala que no dia seguinte, quando esse povo e essa galera sai para a batalha, Deus chama Moisés e fala, Moisés, você não. Chama Arão e Hur, e eu quero que vocês subam no monte, porque eu vou falar com vocês. E aí começa talvez uma das batalhas mais épicas da palavra de Deus, porque o texto diz que Moisés sobe com esses 2 caras, e Arão e Hur, eles eram a figura ali do sacerdócio desse povo. E a palavra diz que basicamente, enquanto Moisés ele mantinha as mãos dele erguidas, Josué vencia a batalha lá embaixo. Mas Moisés, quando ele por algum motivo abaixava as mãos, o povo de Israel começava a perder a guerra. E os caras entendem isso. Então Arão e Hur falam, a gente precisa segurar as mãos dele. E eles sustentam as mãos de Moisés. E o final dessa história é que Israel vence essa batalha. Mas vamos lá, quero rapidamente compartilhar com você 2 coisas que me chamaram a atenção nessa história. O primeiro aspecto e a primeira área do reino de Deus que eu quero te encorajar a investir é o lugar secreto. Se você está anotando, eu quero que você escreva isso. Lugar secreto. A palavra fala que no capítulo 10, Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Repete comigo, alto da colina. Sabe que subir ao monte não era uma novidade para Moisés. Esse não era um lugar que Moisés, passava na cabeça dele. Ele falava assim, acho que eu vou ali. Moisés frequentemente tinha o hábito de subir ao monte para ouvir o Senhor. E eu entendo que subir ao monte nada mais é do que isso, sair de onde ele está, porque Deus precisa falar com ele. E Moisés viveu uma vida de monte. Se você ler a história de Êxodo, se você ler a história de Moisés ali no livro de Êxodo, você vai ver que frequentemente o Senhor dizia, Moisés, sobe, mano, sobe. E sabe o que acontecia? Tudo aquilo que Moisés manifestava publicamente era fruto desse lugar que ele esteve. Deixa eu te dizer, tudo aquilo que Moisés fazia diante do povo era resultado do lugar que ele esteve. Sabe o que isso fala para nós? Que o lugar secreto é o lugar de onde tudo aquilo que o Senhor deseja fazer na terra vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa.
tudo aquilo que eu e você manifestamos publicamente é resultado de um lugar de onde nós estivemos. O que eu quero te falar é que no lugar secreto o Senhor deseja te alimentar. O Senhor deseja gerar em você o caráter de Cristo. O Senhor deseja fazer com que você cresça no conhecimento de quem Ele é, para que quando você sair desse lugar, o reino de Deus possa avançar e publicamente esse reino seja estabelecido. Está comigo? Tudo aquilo que acontece publicamente é resultado de um lugar secreto. Então, se a gente for ver a história de Moisés, você vai ver que esse cara ele foi premiado com uma viagem de 40 dias e 40 noites no alto de uma colina, ele e o Senhor. E Moisés ficou ali agarrado. E o Senhor falando ao coração dele. Você pode imaginar a intensidade desse encontro. A palavra diz que Deus falava com Moisés como quem fala a um amigo. Meus amigos, esse lugar não está distante para nós. Esse lugar não é um lugar tão difícil para que eu e você, a gente acesse ele. A começar que não precisa subir uma colina, amém? Glória a Deus por isso. Deus o livre, imagina toda vez. Suba no pico agudo, 3.000 metros. Lugar secreto. Agora, existe uma lógica que a gente precisa pensar também. Se tudo aquilo que acontece publicamente é resultado do meu lugar secreto, tudo aquilo que não acontece publicamente também é resultado de eu não estar no lugar secreto. Paulinho, do que você está falando? Cara, você crê que Deus te levantou e te colocou em um lugar para que você expanda e estabeleça o reino dele ali? Amém? Sabe o que significa? Significa que diariamente pessoas estão conectadas a você. Pessoas famintas de paz, pessoas famintas de saúde, pessoas famintas de Deus. Existem pessoas conectadas com você e comigo diariamente. E muitas vezes a gente chega nesses lugares e a gente não sabe o que falar ou o que fazer. E sabe, quando eu olho para Moisés, eu vejo que o fato dele viver uma vida de secreto fazia com que ele todos os dias saísse carregado da agenda de Deus. Repete comigo, agenda de Deus. Você crê que Deus tem uma agenda? Sabe o que isso significa? Significa que existe algo pontual, específico que o Senhor deseja fazer na vida das pessoas que estão próximas de você. E precisa ter em mim e você um senso de urgência, para que a gente possa morar no secreto, entender essa agenda e chegar nos lugares e dizer: eu sei o que você está passando, o Senhor me falou ontem, eu estou aqui para te dizer que o Senhor... Tudo aquilo que acontece publicamente é fruto do secreto. Agora, o que eu penso que existe um risco quando a gente deixa de habitar o secreto. E sabe qual é esse risco? Se o lugar secreto, ele tem o poder de evidenciar Jesus em nós, para que quando publicamente Jesus apareça, quando eu deixo de habitar no secreto, tem outra coisa aparecendo. Você concorda comigo? Está comigo? E normalmente, isso que aparece tem a ver comigo. Tem a ver com aquilo que eu acho que eu sei fazer. Tem a ver com aquilo que eu acho que eu sou bom. Isso tem um nome. Isso se chama vaidade. Sabe, quanto mais eu deixo de estar no secreto, amando Jesus, a tendência é que mais a minha natureza cresça. E essa natureza, ela é vaidosa, ela é má, ela busca o que é mal. Então, meus amigos, nós temos um desafio. Porque eu penso que vaidade tem a ver com aquilo, como eu disse, que a gente julga ter e que seja muito bom. E isso tem um nome, se chama dom, certo? Tem um dom, coisas que nós somos bons. Sabe, quando a gente deixa de habitar o secreto, existe uma grande chance de que a gente pare de confiar na unção que o Espírito Santo tem depositado sobre as nossas vidas, e a gente passe a confiar mais no nosso dom, naquilo que a gente acha que é bom. Então eu quero que você pense comigo nesse paralelo de dom e unção. Dom e unção. Sabe, um dom é muito bom. Um dom pode fazer muitas coisas.
O dom tem a capacidade de muitas vezes engajar pessoas. Um dom tem a capacidade de fazer com que as pessoas, sei lá, você arranque uns aplausos delas. Um dom tem a capacidade de você gerar um engajamento em quem está te vendo. Mas, meus amigos, sabe a única e a maior coisa que um dom não faz? Um dom não tem a capacidade de quebrar o jugo. Porque a palavra diz que a única coisa que quebra o jugo é a unção. Quem somos nós? Debaixo do que nós temos nos movido? Debaixo de dons, daquilo que acreditamos ser bom, ou debaixo da unção que temos recebido no secreto? Está comigo? Sabe, é interessante a gente pensar, ao mesmo passo que o dom tem todas essas capacidades, a unção na palavra de Deus tem a ver com óleo. Se você olha na palavra de Deus, você vai ver que muitas vezes quando Deus estabelecia um homem, Ele usava o óleo, porque o óleo ele era o símbolo de unção e autoridade. Unção e autoridade. Então você vai ver a vida de Davi, por exemplo, quando ele é estabelecido rei, Samuel vai na casa dele, a palavra diz que Samuel unge ele com esse óleo, e ali é o rei de Israel. Jesus, ele é ungido com um óleo de alegria. E há um tempo atrás eu estava conversando com um pastor aqui da casa, inclusive o pastor Paulo Moral, que pastoreia a igreja ali em Cornélio. Ele estava falando para mim sobre uma viagem que ele fez lá para Israel recentemente. E ele falou, cara, eu tive a oportunidade de conhecer um lugar onde o azeite é feito. E ele começou a me contar que basicamente o azeite, há muito tempo atrás, ele passava por 3 processos. Você tinha um buraco cavado no chão, outro buraco e outro buraco, 3 buracos. Quando essa galera ia fazer azeite, eles colocavam as azeitonas ali, e em cima desse buraco descia uma pedra do tamanho exato desse buraco. Então você conseguia extrair o óleo dessa azeitona. E essa primeira extração é o famoso azeite extra virgem, é o azeite mais puro que a gente tem. Mas esses caras tiravam essa pedra, pegavam esse bagaço, iam para o segundo buraco, colocavam esse bagaço lá e descia uma segunda pedra, escorria um segundo óleo. E esse óleo já não era mais tão puro quanto o primeiro, mas ele é um óleo bom, por exemplo, para você cozinhar, fazer lá o seu peixinho frito. Depois desse processo, essa pedra era retirada, esse bagaço era recolhido, e ainda não bastasse, tinha um terceiro processo, onde esse bagaço era jogado num outro quadrado, uma pedra descia e mais óleo escorria. E esse último óleo já era o óleo mais impuro, talvez, do processo todo, mas era um óleo usado ainda para acender as lâmpadas. E eu pensando nessa história, eu entendi um pouco o porquê que o lugar secreto é um lugar tão desafiador para mim e para você. O lugar secreto, ele tem esse poder de esmagar o nosso coração. Ele tem o poder de extrair o óleo de nós. Sabe, é engraçado porque quero que você abra a Bíblia comigo em Mateus 26. A partir do verso 36 fala assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os seus filhos e os 2 filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou os seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça da sua vontade.
Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam cansados e pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Meus amigos, sabe o que faz de Jesus um homem cheio de unção? É porque Jesus foi um homem disposto a ser moído. Deixa eu falar uma coisa. A nossa geração não precisa de mais uma estratégia de evangelismo. A nossa geração não precisa de mais uma canção bonita. A nossa geração talvez não precise de mais uma palavra que é boa. Eu creio que tudo isso é muito bom e faz parte. Mas o que eu creio que a nossa geração realmente precisa é de jovens dispostos a serem esmagados. Sabe por quê? Estratégias, tudo isso é muito bom. Mas o que as pessoas lá fora, elas estão esperando de mim e de você, é que você possa olhar para elas e dizer: eu sei o que você está sentindo, e eu tenho óleo para isso. Mas o que faz com que eu e você tenha óleo para dar, é o quão dispostos nós estamos a sermos esmagados. Sabe, às vezes eu tenho a impressão que eu estou no primeiro buraco, Jesus me esmagou, e eu saio desse buraco e eu falo: beleza, amém. E Jesus chama, fala: pera lá, tem um segundo aqui, vamos mais um pouco. E eu estava brincando com o Petit, eu falo: cara, parece que o buraco não acaba nunca. Quando eu saio do um, Deus me põe no outro. Mas você entende onde eu quero chegar? Você entende que a nossa geração, ela corre um risco muito sério de se mover debaixo de dons, debaixo daquilo que é exterior, que é externo, que é visível. Mas a gente não é uma geração que é disposta a ser moída, esmagada. Vamos ler mais um texto e a gente fecha essa primeira parte. 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1. Eu quero te mostrar qual é o resultado de quando você se dispõe a ser esmagado pelo Senhor. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Sabe qual é o ministério que você fomos chamados para exercer? O ministério da consolação. Jesus fez isso por mim e por você. Jesus um dia foi moído, traspassado, foi cotado junto aos malfeitores, para que eu e você pudéssemos viver. E a gente leu em Mateus, a obra talvez publicamente, a maior obra publicamente conhecida por um homem talvez seja a cruz. Certo? O mundo inteiro conhece esse símbolo. Mas muito provavelmente o que Jesus concretizou na cruz começou num secreto, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim, mas seja feita a tua vontade. E o castigo que estava sobre nós caiu sobre ele. Pelas suas dores nós fomos sarados, pelas suas pisaduras nós fomos curados. Lugar secreto. Está acordado aí ainda? Amém. Fala para quem está do seu lado: secreto. Segundo aspecto que eu quero compartilhar com você é sobre unidade. Então eu quero te lembrar, a gente está falando sobre duas áreas do reino de Deus que valem a pena a gente investir. Se você está aqui, essa é a sua primeira vez no nosso meio, eu quero te falar: existe um Deus, existe um homem chamado Jesus. Ele é o homem mais belo que já pisou na terra. E esse homem quer te conhecer no seu quarto, no secreto.
você pode encontrá-lo, Ele está perto e acessível. Amém? O segundo aspecto que a gente vai falar nessa noite é unidade. Vamos voltar lá para Êxodo. Verso 11 fala assim: enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando porém as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele. Sabe, quando eu vejo essa imagem de Moisés ali com as mãos levantadas e os caras sustentando Moisés, eu vejo que Arão e Hur, eles mostram para nós, eles nos ensinam um modelo de unidade. E sabe, Arão e Hur, eles não estão simplesmente sustentando os braços de Moisés. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão sustentando um propósito. A primeira dica que eu quero te dar em relação à unidade é que a unidade, ela sustenta e ela potencializa o propósito. Muito provavelmente, sem Arão e Hur, Moisés não tinha aguentado ficar até o final e a batalha talvez não tinha sido ganha. Então eu quero te encorajar, você que é da casa, você que é líder, você que é supervisor, você que vai numa célula, cara, estar junto com os seus irmãos tem esse poder. Em unidade você sustenta um propósito. A gente está correndo para o mesmo lugar, amém? Você crê nisso? A gente está olhando para a mesma linha de chegada. E o que vai fazer com que a gente chegue no final é se de fato a gente tiver essa convicção de que somos um. E juntos a gente está sustentando um propósito maior que nós mesmos. Mas sabe, um segundo aspecto dessa unidade que me chama a atenção é que o verso 12 fala que Arão e Hur, eles olham Moisés e eles têm essa sacada. Moisés, ele está com os braços levantados e eu fico imaginando Arão e Hur olhando Moisés e dizendo: cara, está sinistro demais isso, Moisés. Enquanto as suas mãos estão levantadas, Josué está ganhando. E aí Moisés acaba se cansando e as mãos dele vão caindo. E Arão e Hur chegam do lado e levantam as mãos de Moisés e tá continuando, vamos, mano, vamos. Mas esses caras, eles têm uma sacada, porque eu imagino que eles também começam a cansar de sustentar as mãos de Moisés. E aí a história fala que num determinado momento, eu preciso de um voluntário aqui para me ajudar a exemplificar isso. Quem vem, um varão aí? Leonan. Uma salva de palmas pro Léo aí. Então o Léo vai ser o nosso Moisés. Léo, fica aqui. Então Moisés está com as mãos levantadas lá, sustentando. Josué está lá embaixo vencendo. E Arão e Hur, por algum motivo, começam a se cansar. Você concorda comigo que poderia ser muito lógico que Arão e Hur puxassem a pedra para eles, para que eles sentassem e sustentassem as mãos de Moisés? Você concorda comigo? Era uma opção muito lógica para esses caras fazerem. Mas sabe, existe um princípio que rege a vida desses caras. Esse princípio é honra. Quando Arão e Hur veem que Moisés se cansa, eles não puxam a pedra para ele, eles puxam a pedra para Moisés. Sabe por quê? Porque unidade sem honra é prestação de serviço. Se a gente for uma geração que não entende que nossos líderes, nossos pastores precisam sentar para que o ministério avance, a gente vai simplesmente viver como prestadores de serviço, fazendo coisas que a gente acha que é bom, mas que na verdade não estão edificando o reino de Deus. A minha pergunta para a gente nessa noite é: quem somos nós? Nós somos os que puxam a pedra para nós, ou nós somos aqueles que colocam pedra para os outros? Quem é você? Quem sou eu? Unidade sem honra não é unidade, é prestação de serviço. E sabe, o que eu penso que muitas vezes impede a nossa geração de viver esse padrão de unidade, é porque muitas vezes a gente, ao invés de ter um posicionamento, a gente decide ter uma opinião. Fala comigo, opinião. Eu acho que não é bem isso. Acho que o pastor não está certo. Não sei se é por aí.
E aí eu decido sustentar uma opinião, enquanto na verdade eu deveria sustentar um posicionamento de honra. Meus amigos, o mesmo homem que está sentado à direita de Deus Pai, se ajoelhou aos pés e lavou os pés dos discípulos. Quem somos nós para não puxarmos a pedra para alguém? Quem somos nós para não olhar para os nossos pastores e dizer: pastor, eu posso não entender, mas eu estou aqui puxando a pedra para você, e ao invés de eu sustentar a minha opinião, eu vou me submeter, porque eu sei quem você é na minha vida. Deixa eu te dar uma dica: entre sustentar uma opinião e sustentar um posicionamento, decida sustentar um posicionamento. Sabe por quê? A sua opinião, Jesus até ouve, mas Jesus honra o seu posicionamento. A gente leu a história, Mateus 26, Jesus está lá. E deixa eu falar uma coisa, Jesus ele precisou decidir sustentar uma opinião ou um posicionamento. Quando ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Sabe o que Jesus está fazendo? Está dando a opinião dele. Deus, está muito difícil, está punk, mas sabe o que Jesus faz? Pai, não é a minha vontade, é a sua. E nesse momento Jesus se torna a pedra angular, aonde eu e você podemos sentar hoje. Jesus sustentou um posicionamento para que eu e você pudéssemos sentar. Quem somos nós? Quem somos nós? Sabe, eu escutei uma frase de um pastor uma vez, isso fez muito sentido na minha vida. Esse cara disse assim: quem é muito bom de argumentação é péssimo de arrependimento. E como eu disse no começo, eu estou aqui abrindo meu coração para vocês. Minha casa tem vivido isso nesses dias. O Senhor tem nos desafiado a sustentar um posicionamento ao invés de uma opinião. Eu tenho entendido que a minha opinião não vale nada. Feche seus olhos. Falamos sobre dois aspectos: secreto